Hoje esse devocional vai ser um pouco diferente. Eu quero falar com vocês sobre o tempo que Deus deu para a nossa vida e o que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu. Recentemente eu passei por uma experiência um pouco traumática e eu já conto para vocês qual é essa experiência, mas antes eu vou falar um pouco da palavra de Deus, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. E após passar por essa experiência, eu fiquei vários dias aflita e orando a Deus para poder entender, não o porquê, mas o para quê, né? Que essa experiência traumática veio, para que ela se manifestou e o que eu tinha para aprender. Porque não está escrito na pedra isso, mas eu acredito fielmente que tudo que a gente passa nessa vida tem um porquê, tem um pra quê, na verdade, né? A gente aprende com toda a experiência que a gente vive. E o Senhor foi bondoso em um dos meus devocionais, com os Salmos 139. Ele me ensinou, ele me ajudou a entender para que veio essa experiência, para que eu tive que passar por essa aflição. E foi maravilhoso entender tudo isso e eu quero compartilhar com vocês. Não vai ficar muito curtinho esse vídeo, então se vocês quiserem ver por partes, fiquem à vontade, mas é um vídeo especial e eu quero ler os Salmos 39 inteiro nesse vídeo. Vamos lá? Depois que eu ler os Salmos 39, eu vou contar o que aconteceu e glorificar a Deus, né? Pelo que aconteceu, porque é bíblico, que é bom que a gente glorifique a Deus em público. Então, vou fazer isso também, mas antes vamos começar lendo os Salmos 39 para reger essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Vamos lá? A vaidade da vida. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde aos meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão, estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir.
A aflição que eu passei foi um susto com a saúde do meu esposo, há mais ou menos uma semana atrás. Ele passou muito, muito mal e ele ficou inconsciente durante o episódio, mas eu estava ali, estava só eu e ele, estávamos sozinhos, e eu vi que ele estava com o olho aberto, mas então ele não consegue lembrar como foi o episódio. Quem lembra mais fui eu, por isso que assim ficou mais traumatizante para mim do que para ele. Mas eu vi meu esposo quase morrendo e foi uma experiência assim, a mais ruim que eu já tive de toda a minha vida. E por dias eu fiquei muito, muito, muito angustiada com essa experiência. Eu não estava conseguindo processar. E eu orava ao Senhor para Ele me ajudar a processar o que tinha acontecido, porque a angústia e a tristeza não saía de mim. E o Senhor mandou esses salmos, e eu consegui entender através desse salmo que a pergunta que veio, a hora que eu terminei de ler esse salmo, é: o que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Eu já falei sobre isso várias vezes nos meus vídeos, mas a cada vez que a gente vai vivendo, a cada experiência que vem, a gente vai revendo os conceitos que a gente vai, adquirindo assim ao longo da nossa vida. E de novo, depois desse salmo eu parei para pensar o que eu estou fazendo com o tempo que Deus deu para mim. E eu percebi que eu estava ultimamente correndo muito com coisas assim que eu dou a valor ao que é o mais importante para mim. Mas eu estava muito com a agenda cheia. Eu estava muito correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e sonhos. Não que seja ruim a gente correr atrás dos nossos sonhos, mas não estava havendo um equilíbrio. Eu achava que estava no equilíbrio, mas não estava. A minha agenda sempre cheia, eu estou ocupada, estou sempre ocupada, a minha agenda está sempre cheia, e estou sempre angustiada porque eu quero isso, porque eu quero alcançar aquilo, e eu não estava percebendo que eu estava nessa pilha de corre aqui, corre ali, corre aqui, corre ali, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, meu Deus, eu estou angustiada porque eu tentei fazer isso, não deu certo, e papapai, papapê. E na verdade, eu não estava bem com isso, e eu não estava percebendo, porque eu não estava parando do jeito que tinha que parar. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a gente precisa parar, prestar atenção na gente e tudo mais. Mas não é fácil fazer, né? A gente precisa fazer e não é fácil fazer. E foi, infelizmente, através de uma experiência ruim, que eu consegui parar e ver que realmente estava demais a minha preocupação, como diz aqui, com coisas dessa vida. E o que mais importante para mim não estava ali tomando conta da minha agenda. E aí eu passei a perceber, depois dessa experiência e depois dessa leitura, que eu quero ter mais tempo. Eu não quero ficar enlouquecida, com a agenda cheia, e evento aqui, evento ali, e aqui, e assim, assado, e vai aqui, e vai ali, e nunca para. Não, eu quero ter mais tempo. Ultimamente eu não estava mais lendo os livros, eu amo ler, e eu não estava mais lendo os meus livros ultimamente de tanta correria. Eu amo passar um tempo com a minha família, com meu marido e tal, e esses tempos estavam cada vez mais curtos e menos. Então eu quero ter tempo, eu não quero mais ser a pessoa que, eu não tenho tempo. Eu corro aqui, eu corro ali, a minha agenda está cheia, eu tenho que ir ali, eu tenho aqui, eu não tenho tempo. Eu não quero mais ser a pessoa que não tem tempo. Eu quero ter tempo. Obviamente eu tenho que cuidar das minhas obrigações, eu tenho ainda o meu trabalho CLT, as encomendas que entram, e eu tenho a minha casa para cuidar, que eu amo cuidar. Então eu quero ter tempo. Apesar de cuidar das obrigações que eu tenho, eu quero ter tempo. Eu não quero mais ficar com aquela agenda cheia, e um corre para cá e um corre para lá.
Eu quero passar um tempo de qualidade com o Senhor, porque os meus devocionais, eles estavam ficando cada vez mais corridos. Eu fazia sempre, mas fazia corrido. Então eu quero passar um tempo mais de qualidade com o Senhor nos meus devocionais. Eu quero passar um tempo mais de qualidade comigo, na hora de cuidar de mim, na hora de prestar atenção em mim, porque eu achava que eu estava e eu não estava. Eu quero ter mais esse tempo de qualidade comigo, com os livros que eu quero ler, cuidar da minha casa que eu amo cuidar, das pessoas que eu amo. Quero passar mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então eu não quero mais ser a pessoa que não tem tempo. Eu quero ter tempo. E eu quero viver esse tempo que Deus me deu com qualidade. Se um dia Deus quiser, dentro dessas ações, né, sem essa correria toda, essa maluquice toda que eu estava, se um dia Deus quiser, dentro, né, dessas minhas ações que eu faço, abençoar e tal, e chegar a ter dinheiro, esse tipo de coisa, amém. Eu tenho certeza que o que Ele me dá, Ele vai me ajudar a administrar, Ele vai me ajudar a fazer tudo que eu tiver que fazer. Então, não vou me preocupar com isso. É aquela coisa, né? Sucesso, ele é diferente para cada um. Tem gente que só consegue enxergar o sucesso e cada um é cada um, tá? Que fique bem claro aqui, não é uma crítica, é um fato. Tem pessoas que só enxergam o sucesso se está relacionado ao bem material, ao financeiro, ao crescimento profissional. É isso que é sucesso para ele. E tem pessoas que não, tem pessoas que só dela ter uma vida em paz, ela acorda pela manhã e ela vê os filhos com saúde, se trocando para ir para a escola, tudo bem com eles, no fim do dia esses filhos voltando da escola e está tudo bem com eles, o esposo voltando do trabalho, está tudo bem com ele, a casa está cuidada, está todo mundo bem. Tem gente que para ela, tem mulher que para ela isso é sucesso. E tem mulher que não, tem mulher que precisa ter o seu desenvolvimento profissional, financeiro, para poder alcançar sucesso. E eu não estou falando aqui de necessidade financeira, gente. Necessidade financeira, a gente tem que correr atrás, e porque a gente tem que pagar as nossas contas, tem que pagar os boletos, tem tratamento de saúde para fazer, tem que pagar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que nos completa internamente. O sucesso que nos completa, não da necessidade. Então, o sucesso para cada um é diferente. Eu percebi que eu já alcancei o meu sucesso. Graças a Deus estamos em paz, com saúde, temos o nosso trabalho, a gente paga as nossas contas tudo em dia. Eu já alcancei o meu sucesso. Se Deus quiser me dar mais, através das ações que eu fizer, sem enlouquecer, amém. De braços abertos para receber as bênçãos de Deus. E se for coisa grande, eu tenho certeza que se Ele está me dando, Ele vai me ajudar a administrar. Mas a vida que eu tenho hoje já é uma vida de sucesso. O que eu tenho que fazer com o tempo agora que Deus me deu é viver esse tempo com qualidade. E eu convido vocês a refletirem. O que vocês estão, novamente, né? A gente sempre reflete, mas assim como eu refleti novamente, eu convido vocês a refletirem novamente o que vocês estão fazendo com o tempo que Deus deu para vocês. Vocês estão vivendo realmente com qualidade esse tempo, né? Com as pessoas que vocês amam. Vocês estão realmente tomando ações no dia a dia de vocês para o que é sucesso para você e não para o que é sucesso aos olhos da sociedade e não para o que é sucesso na definição daquele post da rede social, né? Que a gente é bombardeado de posts na rede social de sucesso é isso, sucesso é aquilo. Você tá parado, você não sei o quê, você isso aqui. Parece que você recebe milhões de posts na rede social, milhões de posts que tá te cobrando de coisa que você nem é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer o que o post está falando ali que você tem que fazer.
Mas você lê aquilo e você fala, ai meu Deus do céu, tô parado, né? Não tô fazendo, não tô correndo atrás, não tô realizando. Aqui tá falando que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que realizar. Você não é obrigada a fazer o que o post da rede social tá falando para você fazer. Então você tá correndo atrás. Você tá vivendo os seus dias e tomando as suas ações baseado no que você realmente quer viver para você, no que é importante para você, ou baseado no que a sociedade fala que é importante, ou no que o postzinho lá da rede social fala que você tem que fazer? Reflete. A gente não sabe qual é o nosso tempo aqui na Terra. Todos nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Em algum momento esse tempo vai acabar. Como você quer viver esse tempo de vida que você tem aqui na Terra? Essa é a reflexão de hoje. Esse é o devocional de hoje. Se ajudou você, curta. Se você acha que vai ajudar alguém, que vai fazer bem para alguém esse devocional, compartilha. Mas só o seu curtir, o seu comentário, se você quiser deixar um amém aqui no comentário para esse vídeo ganhar engajamento e chegar para mais pessoas, eu agradeço muito, vai ser muito bom. Mas esse recado chegou para você, é para você. Assim como foi para mim, chegou para você, é para você. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.